Oi, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vou dar início aqui ao assunto adição algébrica com radicais. Só lembrando vocês que quando a gente fala de adição, a adição é o quê? Se trata de tanto soma quanto subtração. É algébrica por quê? Porque é uma expressão algébrica, certo? Aqui, a adição algébrica com radicais. Acompanhe duas formas de efetuar a adição algébrica com os radicais. Primeira forma, substituímos as raízes por seus valores e fazemos os cálculos indicados. Por exemplo, então olha aqui, ó, tem duas formas para você fazer a adição algébrica com radicais. A primeira forma é você substituir as raízes por seus valores, ou seja, você calcular a raiz. E depois a gente faz os cálculos indicados. Então, olha aqui, ó, o primeiro exemplo. Então, a letra A. Raiz quadrada de 49 mais a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 49? É 7. Mais raiz quadrada de 16, que é quanto? 4. Então, fica o quê? 7 mais 4. 7 mais 4, que é igual a 11. Olha aqui na letra B. Eu tenho raiz cúbica de 8 menos raiz quarta de 16. Qual é a raiz cúbica de 8? 2. Qual é a raiz quarta de 16? Também é 2. Então, fica 2 menos 2. E quanto é que é 2 menos 2? 0. Certo? Olha aqui a letra C. Na letra C, eu tenho menos 5, raiz cúbica de 0,125, mais 2 raiz quadrada de 1,69. O que é que você vai fazer? Qual é o procedimento? Esse 5 está multiplicando esse radical. Consequentemente, o 5 vai estar multiplicando o resultado dessa raiz. O 2 está multiplicando esse radical. Então, consequentemente, o 2 vai estar multiplicando o resultado dessa raiz. Então, vai ficar, você vai calcular a raiz cúbica de 0,125, que é 0,5, e a raiz quadrada de 1,69, que é 1,3. Então, aqui vai ficar menos 5 vezes o resultado, que é 0,5, mais 2 vezes esse resultado, que é 1,3. Menos 5 vezes 0,5, mais 2 vezes 1,3. Resolve essa expressão. Lembrando de uma expressão numérica que a gente resolve primeiro. Quando tem multiplicação, resolve primeiro as multiplicações. Então, menos 5 vezes 0,5 e 2 vezes 1,3. Menos 5 vezes 0,5, menos 2,5. Mais 2 vezes 1,3, 2,6. Fica o quê? Menos 2,5 mais 2,6. Sinais diferentes, lembrando, sinais diferentes, você subtrai os números e conserva o sinal do maior número. O maior aqui é 2,5 ou 2,6? 2,6. 2,6 é positivo, então o resultado vai ser positivo. Aí você vai subtrair os números. 2,6 menos 2,5, que é 0,1, certo? Aqui é no caso em que existe a raiz exata. A segunda forma é quando, se houver vários radicais iguais, podemos colocá-los em evidência. Nesse caso aqui, já não dá para você calcular a raiz, não vai ter raiz exata. Mas é quando eu tenho vários termos, e nesses termos você observar que os radicais eles são iguais, certo? Olha aqui, ó, nessa letra A, eu tenho 10 raiz cúbica de 2, mais 4 raiz cúbica de 2, menos raiz cúbica de 2. Nesses três termos, eu tenho o quê? O mesmo radical. Eu tenho o quê? Fator comum. Eu tenho um fator comum entre esses três termos. E qual é esse fator comum? Raiz cúbica de 2. Aí, o que é que você vai fazer quando eu tenho um fator comum? Eu vou colocar esse fator comum em evidência.
colocando em evidência o fator comum. Qual é o fator comum? Raiz cúbica de 2. Então, você vai colocar ele em evidência. E aí, os demais termos, os demais números, você vai colocar aqui entre parênteses. Aqui, ó, colocou em evidência o raiz cúbica de 2, sobrou o quê? O 10. Coloca o 10 aqui. Mais, aqui sobrou 4. E aqui menos, quando não aparece o coeficiente, é porque o coeficiente é 1. Uma forma mais matematicamente falando, quando a gente coloca em evidência, você divide. Então, vai ficar 10 raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 2 é 10. Mais 4 raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 2 é 4. Menos raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 2 é 1. Matematicamente falando, é dessa forma, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai calcular o que está dentro do parênteses e repetir o raiz cúbica de 2. 10 mais 4, 14. 14 menos 1 é 13. Então, vai ficar o quê? 13 raiz cúbica de 2. Olha aqui a letra B. Na letra B eu tenho 3 raiz quadrada de 5, mais 2 raiz quadrada de 7, menos 5 raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 7, mais 4 raiz quadrada de 7. Temos aqui alguns termos em comum. Eu tenho esse aqui, ó, esse radical é comum a esse radical. Esse raiz quadrada de 7 é comum a esse e a esse. O que é que eu vou fazer primeiramente? Eu vou organizar essa expressão. Vou organizar. Organizando essa expressão, você vai observar o quê? Você vai observar, ó, desse com esse aqui, ó, que tem o mesmo fator, eu vou colocar o quê? O raiz de 5 em evidência. Colocando raiz de 5 em evidência, fica 3 menos 5, raiz de 5, certo? Vou colocar aqui, ó, 3 menos 5, raiz de 5. Nesse outro caso aqui, ó, que é o raiz de 7, que é o fator comum, você vai colocar em evidência. Aí, ó, vai sobrar o quê? O 2, como não tem coeficiente aqui, significa que é 1, 1 mais o 4. Calcula esse aqui, 3 menos 5 é menos 2, então menos 2 raiz de 5. 2 mais 1 mais 4 é 7, então fica 7 raiz de 7. Menos 2 raiz de 5 mais 7 raiz de 7. Não dá para você ir para lugar mais nenhum depois daqui, porque não tem fator mais comum, não tem fator em comum, então você pararia o cálculo por aqui. Mas você pode fazer, calcular a raiz quadrada de 5 aproximada e calcular a raiz quadrada de 7 aproximada, para dar continuidade no cálculo e a expressão, o final da expressão não ficar tão grande assim. Então, o que você iria fazer? Ó? Como a raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2 e a raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,6, nós vamos ter o quê? Que menos 2 raiz quadrada de 5 mais 7 raiz quadrada de 7, eu só repetir aqui, vai ser aproximadamente esse menos 2 vezes, quanto é a raiz quadrada de 5? 2,2. Mais 7 vezes, quanto é a raiz quadrada de 7? 2,6. Então, eu tenho o quê? Que menos 2 vezes 2,2 é menos 4,4. Mais 7 vezes 2,6, 18,2. E aí, você calcula. Eu tenho que sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Isso aqui vai ser aproximadamente, eu não coloco igual, porque essas raízes elas são apenas aproximadas, é aproximadamente 13,8. Agora, gente, há expressões que exigem a simplificação de seus termos antes da realização da adição. Observe os exemplos a seguir. Calcular o valor de raiz quadrada de 50 mais a raiz quadrada de 18. Mas antes da gente calcular, precisamos simplificar
esses radicais. A gente precisa simplificar eles. Observa aqui, ó, que 50 é um número que dá para você fatorar. Ele não é quadrado perfeito, ou seja, não tem uma raiz quadrada exata para ele, mas dá para você fazer a fatoração dele. Dá para você fazer essa fatoração. Então, eu vou fatorar o 50 e o mesmo acontece com o 18. O 18 também dá para você simplificar. Simplificar através de quê? Da fatoração de números de fatores primos, em fatores primos. Então, olha aqui, ó, o 50. 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 é 25. 25 só vai dar para dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. O 18. 18 dá para dividir por 2. 18 dividido por 2, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. O que é que eu tenho aqui no 50? Eu tenho o 2 e o 5 ele se repete duas vezes. Como se trata de raiz quadrada e o 5 se repete duas vezes, esse 5 sai do radical e o 2, que se repete uma vez, ele fica dentro do radical. Aqui no 18, do mesmo jeito, ó, o 3 ele se repete duas vezes. Então, o 3, que está se repetindo 3 vezes, sai do radical. E o 2, que tem apenas uma vez, se repete apenas uma vez, continua dentro do radical. Como é que vai ficar? Eu tenho o quê, ó? 50 é igual a 2 vezes 5 ao quadrado. Por que 5 ao quadrado? Porque se repete duas vezes. E 18 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Então, 50 mais raiz quadrada de 18 vai ficar igual a 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes 5 ao quadrado, mais a raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Esse 5 sai do radical e esse 3 sai do radical. Fica apenas o 2. Fica 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Eu tenho o quê? Em comum aqui, eu tenho raiz de 2, não é? Como raiz de 2 aqui está em comum, você vai somar apenas os termos que estão de fora. É eu colocar em evidência. Só que eu vou fazer aqui de forma direta. Você vai fazer o quê? Você vai somar, que no caso é uma soma, os termos que estão do lado de fora do radical, é 5 e 3. 5 mais 3 é 8. E repete o radical. Então, vai ficar o quê? 8 raiz de 2. Olha esse outro exemplo. Escrever a forma mais simples da expressão raiz de 18 mais raiz quadrada de 500 mais raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 45. O que é que eu vou fazer? Primeiro, todos esses números aí dá para você fatorar, dá para você simplificar. Então, eu vou fatorar cada um deles. Vai ficar o quê? O de 200. 200 é divisível por 2. Então, você vai dividir por 2. 200 dividido por 2, 100. 100 também é divisível por 2. 100 dividido por 2, 50. 50 ainda dá para dividir por 2. 50 dividido por 2, 25. 25 já vai dar para dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5, que vai dar 5. E 5 dividido por 5 é 1. Agora, o 500. 500 é divisível por 2. 500 dividido por 2, 250. 250 dividido por 2, 125. 125 só vai ser divisível por 5. 125 dividido por 5 é 25. 25 dividido por 5 é 5. Que vai dar 5. 5 só vai dar por 5, que 5 dividido por 5 é 1. Já o 8. O 8 é par, então ele é divisível por 2. 8 dividido por 2 é 4. 4 também ainda dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. E que 2 só vai dar para dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. 45. 45, ele é divisível por 3. 45 dividido por 3 é 15. 15 dividido por 3 é 5. E 5 só vai dar agora para dividir por 5. Então, como é que vai ficar esse negócio aqui todinho?
Então, eu tenho o quê? Que raiz quadrada de 200 mais a raiz quadrada de 500 mais a raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 45 vai ser igual... Vou voltar aqui, ó, no slide, ó. Eu tenho o quê? Você vai pegar e vai observar aqui, você vai pegar os números que repetem apenas 2 vezes. Eu tenho aqui, ó, esse 2 aqui, se repete 2 vezes, ele se repete 3 vezes, mas você só vai pegar de 2 em 2. Aqui, ó, vai ficar, ó, 2 ao quadrado vezes 2 e 5 vezes 5 ao quadrado. Esse é no 200. O do 500, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado vezes o 5. O do 8, 2 ao quadrado vezes 2. O do 45, 3 ao quadrado vezes 5. Entenderam, ó? Aqui, ó, você vai pegar os números de 2 em 2 para poder ficar ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque são raízes quadradas. Se fossem raízes cúbicas, eu iria pegar os números de 3 em 3. Então, aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes raiz quadrada de 2. Esse é o 200. O 500, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Raiz quadrada de 8 vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. E o de 45, 3 ao quadrado vezes 5. Esses que estão ao quadrado saem do radical. Os que não estão ao quadrado permanecem no radical. Então, vai ficar, ó, esse 2 e esse 5, eles saem do radical. 2 vezes 5 é 10. Esse 2 aqui que não está ao quadrado permanece. Esse 2 e esse 5 também saem do radical. Aí você vai multiplicar eles. 2 vezes 5 é 10. Esse outro 5 permanece dentro do radical. Esse 2 ao quadrado, ele sai. Então, vai ficar 2 raiz de 2. E esse 3 ao quadrado também sai. Fica 3 raiz de 5. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar os termos semelhantes. Aqui eu fiz uma organização. 10 raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2. Coloquei juntinho para você visualizar melhor. 10 raiz quadrada de 5 menos 3 raiz quadrada de 2. Vamos resolver esses dois. Resolve o que está fora e repete o radical. Calcula o que está fora e repete o radical. 10 mais 2 é 12. 12 raiz de 2. 10 menos 3 é 7. Então, fica 7 raiz de 5. 12 raiz de 2 mais 7 raiz de 5. Como eu não tenho mais fator em comum, você para por aí o cálculo. Se você quiser continuar, você vai calcular a raiz quadrada aproximada de 2 e calcular a raiz quadrada aproximada de 5. Mas aqui nesse caso eu vou parar por aqui, certo? Obrigada pela atenção de vocês. No final da aula vai uma atividade relacionada a esse conteúdo. Respondam a atividade, entreguem no prazo que eu vou estabelecer. Não esqueçam, minha gente, que essas atividades elas valem como a frequência de vocês. É muito importante que vocês respondam à atividade. É a partir dela que eu vou saber que vocês estão ou não participando da aula, certo? Muito obrigada. Tchau, tchau.